Me foi passado o tema, e o tema dessa campanha é o impacto do Espírito Santo. Eu separei em oração, conversando com o papai, meditando na palavra, eu separei 3 momentos, presbítero Ezequiel, em que houve um impacto do Espírito Santo. O primeiro impacto que ele gera é justamente na criação, ou antes da criação, corrigindo a minha fala. E logo depois o impacto que ele causa no batismo de Jesus. E depois ele tem um outro impacto no dia de Pentecostes. Na criação, ele é aquele que sonda a terra. É aquele que paira sobre a face das águas. É aquele que faz uma sondagem espiritual para chegar no céu, na reunião dos 3, e dizer: a terra está pronta para ser produzida, para ser criada, para poder produzirmos alguma coisa lá e fazermos dessa terra uma habitação para que o nome do Altíssimo seja glorificado. E falando desse Deus, falando desse Espírito, nós falamos de diversos profetas, e eu gosto de falar dos profetas que foram citados. Dentre eles o profeta Jonas, um profeta que achou que se ele fosse fazer aquilo que Deus estava mandando, ele sabia que o resultado não era o que ele esperava. Por quê, pastor? Porque Jonas tinha na sua mente que Deus não faria aquilo que ele iria profetizar. Porque o que Deus manda Jonas fazer é profetizar juízo. Ele diz: olha, o meu coração tem se enfurecido com o pecado daquela cidade. Vai lá e anuncia o meu juízo para eles. Só que Jonas, na sua mente, no seu coração, ele tinha uma certeza: se um se arrepender, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é mistério, hein? Deus poderoso. olha, se apenas um se arrepender, Isso é mistério puro. o Espírito causa um impacto em toda a cidade. Você ainda não entendeu que por causa de você, o Espírito de Deus pode impactar a sua casa, pode impactar o seu bairro, pode impactar toda uma cidade só por causa de você. Glória! E aí tem gente, meu querido, que diz assim: eu não sou nada na igreja, não tenho relevância nenhuma, não tenho importância nenhuma, as pessoas nem me veem direito, às vezes falam comigo apenas por educação, mas não enxergam em mim nenhum potencial, não acham que eu posso fazer alguma coisa. Escute-me bem, antes de falar do paralítico, meu irmão Biel, que eu tenho muito carinho também, tive a honra de conhecer por intermédio do pastor Gilson, escute bem, o mesmo, olha só, o mesmo Espírito que impactou a vida desses profetas também impacta da vida desses que se sente desprezado. Porque escute-me bem, os irmãos dele eram líderes do exército e uma parte do exército de Saul. Os outros faziam parte da mesma tropa. Mas ele pastoreava. Glória! Glória a Deus. Glória a Deus. O seu irmão mais velho era um homem de gozo, de boa presença. Era alguém que tinha característica real. Era alguém que, quando você olhava para ele, ele tinha todas as características de um grande homem que pudesse liderar um povo. Tanto é que quando o profeta entra na casa de Jessé, a primeira coisa que Samuel faz é o seguinte: certamente está na minha frente um novo rei de Israel. E aí Deus faz uma observação, dizendo: Samuel, não é esse, porque você vê como vê os homens. Aleluia! Os homens atentam para a aparência, pela formosura de seu rosto, porém eu não. Eu olho para um ambiente em que o homem exterior não consegue contemplar o homem interior. Então você que se sente às vezes desprezado, se sente menosprezado, se você continuar
continuar fazendo da maneira que Davi fazia, independente do cenário, independente da circunstância, ele continuava fazendo aquilo que lhe cabia e fazia com perfeição, a tua hora vai chegar. Pastor, o que tem a ver, Davi, com o impacto do Espírito Santo? Davi era alguém que cuidava das ovelhas e do rebanho de seu pai. Todos os animais que tinha na fazenda, de posse de Jessé, o cuidador era Davi. Um belo dia, ministrando sobre esta palavra, ou meditando para ministrar sobre esta palavra, o Espírito de Deus, esse que causa um impacto em nós, na revelação da sua palavra, da sua vontade, do seu querer, eu conversando e palestrando com ele, eu falei assim: Senhor, quando esse homem entra na cidade, mostra-se um apavoramento dos anciãos, porque na mesma hora os anciãos vai à porta da cidade e pergunta para ele: é de paz a sua vida? Quando eles perguntam: é de paz a sua vida, me causou também perplexidade. E nessa conversa eu falei: por que eles perguntaram se era de paz? Haja visto que ali não ia só o sacerdote. Aleluia. Sobre o corpo de Samuel também ia um juiz. Mas também sobre aquele corpo de Samuel ia um profeta. E houve confusão na mente dos anciãos. Me pergunte por quê. Só respondo se todo mundo perguntar. Por quê? Porque ele traz uma novilha. Aleluia. Só que o semblante dele era um semblante de alguém que parecia estar preocupado. Agora escute-me bem. Imagina você estar dentro da cidade, ver um sacerdote na estrutura antiga, que o sacerdote recebia as ofertas que lhes eram apresentadas, umas para sacrifício e outras para oferta para o sacerdote, para alimento do sacerdote, ou como benefício sacerdotal, como paga de seu serviço. Só que agora, Samuel, meu querido, está trazendo uma novilha em suas mãos. Só que quando ele sai da cidade, sai do templo para ir cumprir a vontade do Senhor, ele demonstra uma preocupação para Deus, dizendo: se Saul souber que eu estou indo na casa de Jessé para ungir alguém a rei, ele me mata. O Senhor diz assim: pega uma novilha e diga que vai sacrificar. Aleluia, glória a Deus. Na mente de Samuel, ele está preocupado com o cenário que ele poderia se colocar. Escute-me bem, eu estou falando de alguém que tinha um ofício sacerdotal, que tinha um ofício profético e também era juiz, e era homem que ouvia e falava com Deus face a face. Aleluia. Esse mesmo homem que falava com Deus face a face duvidou daquilo que estava sendo ordenado. Então você é cheio de medo, achando que Deus vai te matar porque tu tem pensado em coisas que até não é do agrado dele, mas ele já entende a tua fragilidade, ele já sabe quem você é antes de você pensar o que você pensou, ele já sabe onde você ia quando você projetou fazer aquilo que não era do agrado dele. Esse mesmo homem que falava com Deus face a face, ele está preocupado onde Deus estava colocando ele. Sabe aquela relação de amizade tão próxima, pastor Josias, que o próprio profeta diz assim: onde Deus está me colocando? O que é que ele está preparando para mim? Aleluia. Se alguém que falava com Deus face a face duvidou e tu está com medo. Se o homem que falava, escute-me bem, alguém que ouvia desde a sua meninice ouvindo Deus falar assim: Samuel, Samuel. Até a hora que ele aprendeu a responder dizendo: fala que deu certo. Sabe por que Deus não tem impactado a tua vida ainda?
Porque você não tem respondido a pergunta dele. Porque a hora que você responder para ele, fala que meu servo ouve, haverá um impacto espiritual na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Haverá um impacto dele. Exalita, Jesus. Esse homem, com um semblante de preocupação, gerou interpretação naqueles que o olhou de longe. Porque eu vou interpretar o que possivelmente eles pensaram, irmão. Vê se tu consegue alinhar o pensamento com o livro. Quem está vindo ali? Profeta. Ele está vindo anunciar juízo ou livramento? Não é o profeta. Está vindo o sacerdote. Só que ele traz uma novilha. Será que alguém apresentou um sacrifício defeituoso e ele está vindo para prestar conta com aquele que ofertou de qualquer maneira a casa do Senhor? E agora, como juiz, ele pode sentenciar aquela casa a pagar uma penitência alta e passar por um processo doloroso. Só que agora, quando os anciãos chegam, ele faz a sua vida, queria saber: tu está vindo profetizar maldição ou bênção? Você está vindo para poder trazer juízo para o povo ou profetizar aquilo que Deus mandou para poder trazer castigo a essa nação? Aí ele diz assim, ó: calma que eu só vim sacrificar. Meu Deus. Aleluia. Eita glória! Pastor, por que o senhor falou isso? Porque tem gente que julga a gente pela nossa aparência. Meu Deus. Eita. Às vezes você vê alguém com a cara um pouco amarrada, você acha que aquela pessoa está invocada, né? E aquela pessoa só está precisando do teu abraço, e você está criando interpretações específicas. Eita. Escute bem, deixa o Espírito Santo te impactar, para você impactar a vida daquela pessoa, e você está ajudando e está com uma aparência diferente que você não estava acostumado. De repente ela só precisa de um eu te amo. De repente essa pessoa só precisa de um abraço seu. E você está julgando a aparência da sua face. Quer ver uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas a expressão dela é uma e o coração dela é outra? Mita. Ela tem uma expressão que ela parece que ela vai te engolir vivo. Ela olha para você de sonda de cima e baixo. Mas uma coisa ela tem de bom: se ela gosta, ela gosta. Aleluia. Isso se chama personalidade. Exalita, Jesus. Eu não conheço nenhum profeta que Deus levantou que não tinha personalidade. Aleluia. Deus só levanta profeta com personalidade. Falando de profeta com personalidade, eu preciso voltar rapidamente antes de chegar na vida de Davi de novo para a gente concluir essa história de Davi. Eu preciso falar de Ezequiel, um profeta de personalidade. E se você ver nos princípios do capítulo de Ezequiel, o texto sempre começa: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E Deus ia lá, anunciava para Ezequiel, para ele anunciar para o povo. Eita glória! No capítulo 3, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E ele descia o que Deus queria falar para o povo. No capítulo 14 estava dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E iria lá e dizia o que Deus estava dizendo para o povo. No capítulo 35 está dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Só que até o 35, Ezequiel, o povo não dava ouvido àquilo que Deus estava usando o profeta. Até a hora que Deus muda. E no capítulo 37 ele diz: e veio a mim a mão do Senhor. Aleluia! Aí, Escute-me bem. Se a palavra dele não te posicionar, a mão dele te posiciona. Eita. Meu Deus. Você se posiciona. Você não se posiciona. Ele muda o cenário, ele para de usar a voz e começa a usar a mão dele. E agora, a forma com que ele vai te reposicionar vai ser no meio de um vale. Vai ser para você enxergar um processo bem doloroso, bem doloroso, para você entender que Deus, ele quer te consertar, independente do ambiente em que você se encontra. aleluia! Pode ser um ambiente de incompreensão. Pode ser um ambiente que dentro do seu lar as pessoas são seus adversários praticamente.
só tem paz do portão para fora. Do portão para dentro ele não queria nem entrar, mas é obrigado a entrar porque precisa descansar. Meu precisa Deus. cumprir. Mas de repente Deus ainda não mudou o cenário porque você não ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o que a voz do Senhor tem dito é profetivo. Profetivo. Mas tem gente dizendo assim, eu não vou profetizar na vida desse miserável. Não vou profetizar na vida desta miserável. Porque o tanto que me fez sofrer não merece nem a minha oração. Miserável homem que sofre. Deus. Não é digno da minha oração. E quem disse que eu sou digno da graça? Eu não entendo certas coisas. Tem gente que diz assim, eu não entendo certas coisas que Deus faz, porque Deus vai numa direção em que o nosso coração não quer ir. E a palavra do Senhor diz que amar quem nos ama é muito. Difícil mesmo é amar quem nos aborrece. É muito fácil, irmãos. Onde eu vou pregar, o povo quer ir comigo amar. Esse povo que anda comigo para onde eu vou é fácil. Eu quero ver amar aqueles que toda vez que eu quero cultuar, me chamam para o gabinete porque está passando por um processo e eu não consigo um minuto de paz. E que depois que sai do gabinete que você dá uma instrução, volta a fazer tudo errado de novo e volta a ter que passar pelo processo de novo. Olha. Na hora que acha que estão bem, não chama nem de pastor, não fala nem senhor. Ô Jonathan, você vai fazer isso? Porque está no momento de conformidade. Mas na hora que está no processo, meu pastor, que você sabe que no coração não tem essa conformidade. Mas não tem que amar. A ovelha fujona também se ama. A ovelha que duvida do teu chamado, do teu ministério, você também tem que amar. Eu nunca aprendi tanta coisa no meu ministério pastoral com pessoas que só caminhou na minha direção. Eu só aprendi com quem andou contrário. Porque quem está comigo acredita no projeto. Quem está contra você faz você enxergar onde você precisa melhorar. Então, às vezes vem uma crítica na tua direção, não é para dizer que você não é capaz, é só para dizer assim, melhora um pouquinho mais. Eita! Porque às vezes também o povo hoje em dia, não, eu estou fazendo para o Senhor. Se para o Senhor tu está fazendo desse jeito, é para o Senhor e tu está fazendo desse jeito. Olha. Que a oportunidade mais não roda. Quer pregar, mas não lê. Quer orar, mas não se santifica. Não busca, não jejua, não ora, não sobe monte. Não tem vida ativa com Deus. Não tem um recipiente para ser impactado pelo Espírito Santo e quer falar pela eloquência da palavra. Deus. Deus me usa pela misericórdia. A preparação precede o chamado. Anota isso. A preparação precede o chamado. Aleluia. Deus sempre vai te preparar minimamente antes de te colocar onde Ele quer. Enquanto Davi estava sendo preparado no pasto, os irmãos deles achavam que estava preparado no exército. Estar na linha de frente nem sempre é questão de... é sinônimo de estar preparado. Nem sempre. Tá. Nem sempre. Mas houve um impacto do Espírito Santo. Porque quando eu leio esse texto, quando eu conto a história de Davi, e eu vejo todo esse cenário que eu narrei para vocês de
pública dos anciãos me faz refletir sobre uma situação, pastor Josias. Aquela novilha que foi trazida, nada tira do meu coração que foi cuidada por Davi. Aquilo que tu apresenta a Deus sem pretensão volta para te ungir. Aquilo que você oferta no altar do Senhor como sinal de adoração, ou apenas você cumprindo uma formalidade, como um filho obediente, dando o seu melhor, cuidava perfeitamente das ovelhas e do rebanho de seu pai. Essa mesma novilha que pertencia ao rebanho de Jessé, que era para poder apenas ofertar para o sacerdote, ele traz. E essa mesma novilha que Davi cuidou com todo carinho para ser apresentada no altar de Deus, essa mesma novilha volta, meu irmão, para ungir Davi a rei. Escute bem, tudo aquilo que você planta para o reino volta para você. Deus nunca vai usar o que você tem, Ele vai te dar e usar o que Ele te deu para multiplicar sobre a sua vida. Deus não está interessado no que eu tenho. Deus está interessado que eu receba aquilo que Ele tem para me dar. Porque o que eu tenho é carnal e humano. O que Ele tem é fruto de glória. Pastor, eu quero saber onde é que está o impacto do Espírito aí, é simples. Continua o texto. Quando tem todo o processo, não vou falar aqui da consagração, da separação dos irmãos que tinham que tomar banho e se preparar com uma roupa de... Não vou falar da roupa de limpeza. Já vou direto para cada vídeo. O texto bíblico diz que quando Samuel unge Davi a rei, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Fala para o meu irmão, seja alguém a quem o Espírito toma posse. Em quem Ele acha graça, Ele se apodera de você. Escute bem, quando você é apoderado pelo Espírito, a lança de Saul pode vir na tua direção, mas Ele vai te fazer recuar, Ele vai te fazer escapar, Ele vai te dar livramento, porque tu foi impactado e foi tomado posse pelo Espírito. Escute bem, o coração de Saul dizia: eu vou matar Davi. O Espírito dizendo: não mata porque ele é meu. Saul dizendo: eu vou destruir a vida de Davi. E o Espírito dizendo: não destrói porque quem está com ele sou eu. Escute bem, pode levantar calúnia, pode levantar condena, pode fazer fofoca, mas não vai te atingir, porque no dia em que Ele te chamou, Ele tomou posse de você e está impactando a tua vida, para você, através dele, impactar a vida de outras pessoas. Aleluia! Tentaram matar ele várias vezes. Saul, então, nesse ponto. Mas em momento nenhum ele logrou êxito. Até um dia em que Davi e seu exército está correndo por aí. Entra numa taverna, se esconde. O exército de Saul se aproxima. Saul tem vontade de suprir suas necessidades fisiológicas. Entra na caverna sozinho. Quando ele chega lá, Davi corta um pedaço da orla do manto de Saul. Quando Saul sai, sobe em seu cavalo, ele sai da caverna. Ele não foi debochado deitado. Porque tem gente que gosta de usar esse texto dizendo: o meu inimigo vai ver eu saindo da caverna e vai ver eu triunfando. O Espírito falou para ele: sai da caverna. Quando ele sai, ele fala: ei! O rei estava procurando quem? Achou. Só que o mesmo rei que procurava Davi para matar, viu que Davi saiu do mesmo lugar qual ele estava vulnerável. Saul na mesma hora entendeu: ninguém que não fosse o Espírito colocaria Davi onde Davi está. Deixa eu falar para você.
Você só vai estar onde o Espírito quer que você esteja.